Sou Ana Sara Coren Chandler e aqui estou para apresentar meu livro, A Organização do Manual de Direito Registral e Notarial. Sou professora de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, desde 1981. Sou advogada militante, prestando atualmente consultoria em direito imobiliário. E foi exatamente na realização dessa atividade que me interessei pelo estudo do direito registral e notarial. Percebi nessa oportunidade a falta de uma legislação consolidada. Realizei pesquisa exaustiva e nada encontrei. Em 30 anos de magistério em direito, verifiquei que a sistematização constitui um dos fatores facilitadores do aprendizado. Entenderemos muito mais facilmente uma matéria se encontrarmos as questões a ela concernentes agrupadas em um todo coerente. Por essas razões, avoquei para mim a tarefa de reunir as leis federais, se possível todas, que disciplinam específica e complementarmente o direito registral e notarial. Podemos afirmar, portanto, que uma das características desse manual é o ineditismo. Primeiramente, apresentamos as leis que representam a disciplina específica do direito registral e notarial. E como encontrar essas leis? Elas são encontradas nas publicações dos códigos tradicionais, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, na parte da legislação complementar. Aí, por exemplo, nós encontramos a Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, a Lei 8.935 de 94, a Lei de Notários e Registradores e assim por diante. Essas leis que representam, portanto, a legislação específica do direito registral e notarial, nós encontramos de maneira esparsa nessas publicações de códigos tradicionais. Nós aqui reunimos essas leis em separado logo no início do manual. E nós localizamos essas leis de que maneira? Nós poderíamos afirmar que hoje, com a internet, essa ferramenta tão poderosa, fica fácil encontrarmos toda essa legislação. Mas é preciso, em primeiro lugar, saber o que procurar para depois, efetivamente, sair à busca. E foi o que nós fizemos. Nós primeiro estudamos a matéria, verificamos que leis são essas e aí sim passamos a procurar essas leis e colocá-las. Nós temos, assim, iniciando o manual, todas as leis que especificamente se direcionam ao direito registral e notarial. Nós temos a Lei de Registro Público, a Lei dos Notários e Registradores, a Lei 7.433 de 85, que estabelece requisitos de escrituras públicas e outras tantas. Enfim, toda a legislação específica. Numa segunda etapa, nós apresentamos a legislação complementar do direito registral e notarial. Bem, se é um pouco difícil encontrarmos essa legislação específica, a dificuldade aumenta e muito mais em relação à legislação complementar. Por quê? Porque essa legislação complementar, no caso, ela se compõe de artigos que estão inseridos em leis que aparentemente nada tem a ver com a matéria. Por exemplo, interessa ao direito registral os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que regularizam a perda e a suspensão do poder familiar e a adoção. Então, nós precisamos retirar da Lei 8.069 de 1990 apenas os artigos que disciplinam adoção, perda e suspensão do poder familiar. Esses dispositivos interessam ao direito registral. Da mesma maneira, os artigos que regulam a alienação fiduciária. Nós temos que retirá-los da Lei 9.514 de 1997, que dispõe sobre o financiamento imobiliário.
Interessam, um outro exemplo, ao direito notarial, os artigos que disciplinam a partilha de bens, a separação e o divórcio consensuais por escritura pública e que nós encontramos na Lei 11.441 de 2007, lei que alterou o Código de Processo Civil. Então, nós aqui, quando indicamos a legislação complementar, nós compilamos apenas os dispositivos dessas diferentes leis concernentes à nossa matéria. Abreviamos dessa maneira o tempo de pesquisa e consulta à legislação. O manual traz ainda súmulas do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, enunciados do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, todos eles concernentes efetivamente ao direito registral e notarial. E vale ressaltar, foram sempre observadas as atualizações ocorridas. Toda essa legislação, ela não se encontra pura e simplesmente reunida, mas foram feitas remissões de modo a integrá-la na tentativa de se criar um sistema jurídico. Pretendemos reunir num conjunto coerente a legislação federal, tanto a específica como a complementar, do direito registral e notarial. Apresentamos 2 índices que facilitam encontrar o dispositivo que naquele momento nos interessa, um cronológico que abrange tanto a legislação específica como a complementar e um alfabético remissivo apenas da legislação complementar. Pela facilidade de consulta e manuseio da legislação e ainda pelas remissões, possibilitando ampla análise das disposições legais, entendemos que esse manual atenderá às expectativas de estudantes, professores, advogados, principalmente aqueles especializados em direito imobiliário, registradores, tabeliães, todos aqueles que trabalham nessas serventias e também os concurseiros, que almejam a titularidade dessas atividades registrais e notariais. Esperamos que o Manual de Legislação Registral e Notarial atenda às expectativas que se propõe e que essa primeira edição represente o início de um constante aperfeiçoamento com o qual todos vocês poderão colaborar. Muito obrigada.